Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui olhando o cronograma de atividades nossa aqui, mostrando as datas de envio de cada atividade. Então a gente vê aqui que o desafio da SAP 1 era até dia 1º de abril, mas ele continua aberto até fechar a SAP 1. Isso aqui é só para você regular o seu tempo para não atrasar, porque você já tem que preocupar com o desafio 2. Então ele não vai fechar dia 1º de abril, porque ele ainda é da SAP 1, mas o ideal é que você já tivesse feito, senão já está acumulando atividade já. Eu vou dar uma dica na atividade aqui, porque parece que tem pessoal que não está conseguindo. Ó, cada desafio tem sua folha de resposta e ela é uma sequência, por isso que tem a data para cada um. Quando eu clico na primeira folha de resposta aqui, ela é muito simples. Ela consiste em, nessa, nessa instalação aqui dos aparelhos de medição, nessa placa aqui do controlador, eu preciso escolher o aparelho certo para colocar em cada posição para fazer a medição correta. E aqui eu tenho voltímetro e amperímetro, aí eu tenho que falar qual aparelho que eu vou utilizar para poder medir a tensão. E na posição X, qual dos três que eu vou usar? Qual fundo de escala? Fundo de escala é o maior valor que ele consegue medir. No caso, o primeiro mede 5, 10 e o outro mede 3. Eu sempre escolho um fundo de escala de acordo que ele é maior ou igual ao valor que eu quero medir. A gente tem três valores a ser medidos, 5, 4 e 1 volts. Então, na hora de escolher o fundo de escala, como eu tenho três aparelhos, eu tenho que escolher sempre considerando que ele vai conseguir medir lá aquela, aquela a tensão do ponto. Aí eu escolhi o fundo de escala, eu vou justificar por que eu escolhi esse fundo de escala, né? Que eu acabei de falar, que ele é o maior valor que o aparelho consegue medir, eu não posso medir uma coisa que o aparelho não consegue realizar as medições. Aí a questão da polaridade. Aparelho de medição em corrente contínua ele tem polaridade, vermelhinho é positivo e o pretinho é negativo. Então sempre que coloco ele, eu conecto sempre o vermelhinho do lado mais positivo e o preto mais negativo. Lembrando que o lado positivo da fonte é onde tem um tracinho maior e o negativo é onde tem um tracinho menor. Então tudo que está mais perto do tracinho maior é o lado positivo e o do menor é o lado negativo. Feito isso para isso aqui tudinho, de cada posição dessa, aí eu pedi para poder incluir aqui embaixo na atividade aquele joguinho que tem no material online que você faz essa mesma conexão aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui no material online, aqui no joguinho, eu vou mudar de slide e voltar. Aqui. Esse é o joguinho, que é aquela atividade. O joguinho é a própria atividade. O que eu tenho que fazer nesse joguinho? Apenas conectar o aparelho de medição correto aqui em cada posição e ligar ele. Por exemplo, para eu poder medir tensão, vou usar o que? Amperímetro ou voltímetro? Aí se eu tentar utilizar o aparelho errado, por exemplo, o bom que é um joguinho, ele vai mostrar para mim o erro. Por exemplo, usei esses três aqui sem pensar nas escalas certas. Aí ele pede para fazer a ligação. Aí lembra, vermelhinho positivo, ele está piscando, eu arrasto para lá e o pretinho para o lado mais negativo. Mas se eu fizer também a conexão errada, colocar o negativo no mais positivo e assim eu for terminar a atividade, olha o que vai acontecer. Quando eu terminar, ele vai me dar falando que tem um erro. Enquanto você não conectar certo, vai dar erro. E aí quando eu fizer certo, tiver a conexão certa, ele vai me dar o sinal de que eu acertei. O desenho que eu fiz vai ficar desenhado aqui. O que eu tenho que fazer? Simplesmente dar um print nessa tela e colar naquela folha de resposta para poder enviar. Tem dois jeitos de fazer isso, ó. Eu posso apertar a tecla print screen do meu computador e lá na minha folha de resposta aqui. Vou excluir esses daqui, aqui, e dar um Ctrl V. Aí tá lá o print, eu já consigo ver essa instalação. Ou então, existe uma ferramenta aqui do Windows que é chamada ferramenta de captura. Essa aqui, ó, tem um formato tesourinha, só você digitar o nome dela que ela aparece. Você clica nela, ela abre. Olha como ela é interessante. Você clica em novo, ela permite você selecionar a área que você quer capturar. Ó. Quando eu aqui apareceu essa partezinha da captura, vou colocar novo de novo e vou fazer aqui de novo. Aí, ó. Eu quero só esse desenho aqui que já está instalado. Pronto, recortei ele certinho, como que eu queria, os componentes que eu queria colocar, depois que eu vi que o jogo está certo. Aí eu venho bem aqui e dou um Ctrl V. Pronto, ela aparece aqui embaixo. É só essa atividade, então é justificar a instalação de cada aparelho em cada posição e depois colocar o desenho dele instalado que já tem no próprio joguinho. Só dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui pra mim. Então essa é a proposta da atividade.